Quem você era antes de carregar tudo sozinho? Algumas pessoas colecionam fotografias, outras colecionam versões de si mesmas, versões que ficaram pelo caminho. A pessoa que você era antes daquela decepção, a pessoa que acreditava sem medo, a pessoa que não precisava parecer forte o tempo todo. E talvez a pergunta mais difícil não seja: por que eu sofri? Mas quem eu me tornei depois disso? Existe um momento silencioso na vida em que a dor deixa de ser apenas uma visita e começa a reorganizar a casa inteira. Ela muda a forma como você fala, como você ama, como você espera. Ela muda até a maneira como você olha para o futuro. Porque a dor não chega apenas levando coisas. Às vezes ela leva partes de nós. E o mais estranho é que quase nunca percebemos isso acontecendo. Vai sendo aos poucos. Você para de insistir, depois para de sonhar, depois para de contar sobre seus planos. E um dia você percebe que já não reconhece a própria voz. Não porque ela mudou, mas porque ficou baixa demais, silenciosa demais. Como se você tivesse aprendido a ocupar menos espaço no mundo. Talvez você conheça essa sensação. A de entrar em um lugar e não se sentir inteiro. A de sorrir e ainda assim existir uma ausência dentro de você. Uma ausência que ninguém vê. Porque as maiores dores não costumam fazer barulho. Elas ficam sentadas, quietas, esperando. E existe uma armadilha nisso. Porque quando a dor permanece muito tempo, ela deixa de parecer algo que aconteceu e começa a parecer quem você é. Você para de dizer, estou triste, e começa a sentir, eu sou tristeza. Você para de pensar, estou cansado, e começa a acreditar, eu sou alguém quebrado. Mas talvez exista algo importante aqui para você aprender. Você não é o que aconteceu. Você não é o abandono. Você não é a rejeição. Você não é a perda. Você é a pessoa que atravessou tudo isso e ainda continua aqui, mesmo cansada, mesmo confusa, mesmo sem saber exatamente para onde ir. Continua. Isso importa mais do que parece. Porque sobreviver também é uma forma silenciosa de coragem. Ninguém ensina isso. Ninguém fala sobre os dias em que levantar da cama já foi uma vitória. Sobre as noites em que você precisou conversar consigo mesmo para continuar. Sobre os momentos em que ninguém sabia, mas você estava lutando por dentro. Existe heroísmo em continuar, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém percebe. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser forte que esqueceu de perguntar: forte para quê? Para aguentar? Para suportar? Para não incomodar? Muitas pessoas confundem força com ausência de dor, mas força não é isso. Força talvez seja olhar para o próprio sofrimento sem fugir dele, porque fugir é fácil. Ocupar a mente, preencher o tempo, se distrair, fingir, mas ficar diante da própria verdade, isso exige algo raro. Existe uma imagem que gosto de imaginar. Pense em um lago. A superfície está agitada. Ondas, movimento, ruído, mas lá no fundo a água permanece imóvel. A vida às vezes parece assim. Por fora existe confusão,
Por dentro existe um lugar que ainda não foi tocado. Um lugar que continua sendo você. Antes das perdas, antes dos medos, antes das máscaras. Talvez o caminho não seja voltar a quem você era, porque você não é mais aquela pessoa. Talvez o caminho seja conhecer quem nasceu depois da dor, porque existe alguém aí, alguém novo, mais sensível, mais atento, mais humano, mesmo que ainda esteja escondido. A dor tem um costume estranho. Ela destrói ilusões, e isso machuca, porque ilusões são confortáveis. A ilusão de que tudo ficará para sempre, a ilusão de que as pessoas nunca mudam, a ilusão de que amor impede despedidas. Mas a vida não funciona assim. Tudo muda, tudo se move, tudo passa. E talvez o sofrimento aumente quando tentamos segurar o que nasceu para seguir. Talvez a paz comece quando entendemos isso, não como desistência, mas como aceitação. Aceitar não é gostar, aceitar não é aprovar, aceitar é parar de lutar contra o que já aconteceu. É soltar a guerra. Porque às vezes o maior desgaste não vem da dor, vem da resistência. Você revive, reanalisa, recria conversas, imagina finais diferentes, como se pudesse voltar, como se pudesse mudar, mas o passado não responde, ele apenas ecoa. E quanto mais você tenta voltar, mais distante fica do presente. Talvez exista vida esperando exatamente onde você não está olhando. Aqui, neste instante, neste silêncio, neste agora. Respire por um momento. Olhe para tudo que você carregou, as despedidas, as expectativas quebradas, os dias difíceis, as versões suas que morreram. Você chegou até aqui. Isso não é pouco. Você chegou. Mesmo quando achou que não chegaria. Talvez ninguém tenha dito isso. Então eu digo: você atravessou coisas difíceis e ainda existe luz aí dentro. Mesmo pequena, mesmo escondida, ela existe. Porque pessoas apagadas não continuam procurando sentido. Quem procura ainda guarda esperança, mesmo sem perceber. Talvez você esteja esperando que algo enorme aconteça, uma transformação, uma resposta, um sinal. Mas a maioria das mudanças começa pequena, quase invisível. Uma decisão, uma pausa, uma conversa honesta consigo mesmo. É assim que a vida volta, devagar, não com explosões, com respirações, com passos, com presenças. E existe uma pergunta que talvez valha levar daqui. Não porque isso aconteceu comigo, mas o que essa experiência tentou me mostrar sobre mim. Porque às vezes a dor aponta para lugares esquecidos, partes negligenciadas, necessidades silenciadas, amores abandonados. Às vezes ela não vem para destruir, vem para revelar. E eu sei, isso parece difícil de aceitar, porque ninguém deseja sofrer. Mas talvez o sofrimento tenha sido o caminho que trouxe você até perguntas que antes nunca faria. Quem sou eu? O que realmente importa? Do que eu estou fugindo? O que eu preciso deixar ir? Essas perguntas mudam vidas, porque elas devolvem presença, e presença muda tudo. Você começa a perceber o vento,
O café quente, a música, o silêncio, as pessoas que ficaram, as pequenas coisas, e descobre algo inesperado. A vida não voltou, ela sempre esteve aqui. Você apenas estava tentando sobreviver. Agora talvez seja a hora de viver. Mesmo aos poucos, mesmo com medo, mesmo imperfeito. Porque esperar estar totalmente curado para viver é entregar a vida para um futuro que talvez nunca chegue. Você pode viver enquanto se reconstrói. Pode sorrir enquanto cicatriza. Pode recomeçar sem estar pronto. Ninguém está. A verdade é que todos estamos aprendendo. Todos. Alguns apenas escondem melhor. E talvez seja isso que nos torna humanos. Não a perfeição, mas a tentativa. Não a certeza, mas a caminhada. Então, antes de terminar, quero deixar uma última pergunta. Quando toda essa dor passar, quando o peso diminuir, quando o silêncio deixar de machucar, quem você deseja ser? Não quem esperam, não quem precisou ser para sobreviver, mas quem você escolheria ser. Feche os olhos por um instante. Imagine essa versão. Ela está mais leve, mais calma, mais verdadeira? Talvez ela já exista. Talvez ela esteja esperando, não no futuro, aqui, debaixo das camadas, debaixo do medo, debaixo da dor, esperando você voltar. E se um dia tudo parecer pesado de novo, lembre-se disso. Você não perdeu todas as versões de si. Algumas apenas ficaram em silêncio. E silêncio não é desaparecimento, é pausa. E às vezes a alma também precisa de uma. E se esta reflexão fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que você acredita que também precisa ouvir estas palavras. Até o nosso próximo chá.